E aí, essa galera! Beleza, gente? Voltando para as aulinhas de rede de computadores, hoje a gente vai falar de redes wireless, que vocês estão acostumados, ou redes sem fio, né? Wireless, wire fio-less, né? A ideia de sem, né? Então, wireless, sem fio. A gente vai iniciar falando de infravermelho, né? Infrared Data Association. Infravermelho. Quais são as principais características desses caras? Eles costumam às vezes cair, né? Então vamos lá. Então, essa tecnologia aqui de transmissão, né? Tem uma taxa de transmissão muito baixa, né? Considerando em relação às demais, né? Normalmente de curto alcance, e normalmente utilizando dispositivos pessoais, né? Então essa é uma das desvantagens, essa baixa taxa de transmissão, esse curto alcance, né? E também precisa de um campo de visão, ou seja, o emissor e o receptor ele tem que estar assim, se vendo, né? Digamos assim, sem que tenha um obstáculo no meio. Existem alguns padrões, né? Ainda está em desenvolvimento, alguns outros padrões, mas existem alguns padrões que eu não trouxe aqui, porque não era o caso, mas apenas que você saiba que quando eu falo de wireless, não confundir wireless com Wi-Fi, o wireless eu estou englobando esses caras aqui, ó, infravermelho, radiodifusão, Bluetooth, né? Hoje em dia você está mais acostumado até com Bluetooth do que com infravermelho. Radiodifusão, vamos lá. Transmissão em radiodifusão, o que é isso? Então, gente, a radiodifusão, essa tecnologia de radiodifusão foi quem alavancou de fato a transmissão sem fio, né? Ela envia informações entre distâncias maiores, né? Permite esse envio de informações entre grandes distâncias, bem diferente do infravermelho e do Bluetooth também, tranquilo. E a transferência de dados também sem campo de visão, né? Ou seja, o que é preciso aqui, esse campo de visão aqui do que eu falei do infravermelho, né? E aí ela utiliza de alguns fenômenos físicos para isso, como reflexão, refração, né? Difração também, para poder o sinal, né? Espelhamento, o sinal também ficar na área, né? E ser transmitido de um nó, vamos falar assim, de um equipamento para outro, tranquilo? Então tem vários fenômenos físicos, né, que a gente estuda aí no ensino médio, enfim, todos esses fenômenos são utilizados aqui nessa tecnologia. Que mais? Antenas em campo de visão altos para que não perca o sinal. É comum, que é interessante, né, claro, que essas antenas sejam instaladas no alto, né, porque senão o que é que vai acontecer? Perda de taxa de transmissão, né? Você não vai colocar a antena lá na parte mais baixa da cidade, por exemplo. Ela transmite através de ondas eletromagnéticas de até 300 GHz. Olha só, 300 GHz. Só para que vocês tenham noção, né? A gente, por exemplo, escuta, né, a faixa de frequência interpretadas, né, pelo ouvido humano variam aí variam em hertz, né, de até 10, em torno de 300 e 3000 hertz, né, em torno disso aí, mais comum em torno disso aí. A gente está falando aqui de 300 GHz, tá? Gigahertz. A frequência das ondas em radiodifusão. Então, totalmente perceptíveis. Transmissor, receptor e antena, ou seja, é um sistema que tem um transmissor, tem um receptor e tem que ter uma antena, né? Bluetooth. Como diz, aí quem lembra aqui do padrão que eu falei, ó, na aula passada, o padrão Ethernet, né, que é o I3E, o padrão 802.3, né? Aqui eu trouxe o do Bluetooth, que é o 802.15. Beleza? Vamos falar agora de Bluetooth. Bluetooth integra o que? Equipamentos periféricos, normalmente utilizado para isso. Também conhecido no wireless PAN, né? Esse PAN aqui, quem lembra da aula de Personal Area Network, né?
conexão de equipamentos pessoais, né? Não deixa de ser sem fio wireless. Tranquilo? O padrão dele é 802.15 e o objetivo é esse, integrar equipamentos PAN. Transmissões ad hoc. Essa transmissão eu vou falar melhor aqui quando eu for falar de Wi-Fi, mas é uma transmissão que conecta diretamente, tá? Você não tem um nó central. Faz transmissões semelhantes a ponto, que a gente já falou. Tem curto alcance, tem baixa taxa de transmissão e também tem um baixo custo, né? E eu tenho dois padrões aí do 802.15 que diferenciam principalmente, né, quanto as taxas de transmissão, né? O padrão 2, padrão que transmite 3 megabits por segundo, né? E até uma distância de 100 metros. Né? Imagina aí 3 milhões de bits sendo transmitido em um segundo, é o que o Bluetooth consegue, traduzindo, né? 3 milhões de zeros e uns em um segundo. É o que ele consegue fazer a tecnologia de um equipamento para o outro. Agora vamos lá para o Wi-Fi, é tão conhecido Wi-Fi. A Wi-Fi, gente, ela tá no padrão I3E 802.11, beleza? Wireless Fidelity é o que significa Wi-Fi, né? Para comunicação de computadores, tá? Veja que essa ideia aqui dessas tecnologias não era essa a principal característica, né? A comunicação entre computadores de uma rede sem fio. E aí eu posso ter a tecnologia de transmissão. A tecnologia pode utilizar a transmissão ad hoc ou a transmissão em infraestrutura, beleza? O que é a transmissão ad hoc? É uma transmissão direta, é uma comunicação direta, como nessa imagem aqui. Ó. E uma transmissão em infraestrutura, o que vocês precisam saber, é uma transmissão que usa um equipamento central que centraliza o fluxo de informação. Né? Como uma rede local sem fio, você pode ter lá um access point, um hotspot, por exemplo, que é utilizado em locais públicos. Né? Essa comunicação aqui varia, né, as distâncias, né, de 100 até 500 metros em relação a fatores físicos. Né. E aí eu tenho vários padrões de Wi-Fi, os padrões mais antigos. Você pode perceber aqui que existe o padrão A, B, G. Aqui, por exemplo, uma questão interessante é o padrão A, ele não se tornou tão comum como o padrão B, né? Apesar da taxa de frequência, chegou no mercado depois, e aí veio o padrão G, muito utilizado. E eu quero que você preste atenção, gente, nisso aqui, ó, a frequência que é utilizada. Cada camarada desse tem uma frequência. Isso aqui são também as ondas transmitidas pelo ar, então eu tenho que ter uma frequência aqui, né, para que não haja interferência. E também o que você tem que eu quero que você compreenda, né, nem decore, é isso aqui, ó, a velocidade, 54 megabits por segundo. Então, isso aqui é o que a rede consegue transmitir. Por exemplo, se você tiver uma internet de 100 megabits e usar um padrão desse, você não vai transmitir os 100 megabits. Né? A sua internet está mais rápida do que o seu padrão de sua rede, da sua placa de rede Wi-Fi, né, que você está usando no seu equipamento. Isso aqui era utilizado, hoje não é mais o mais comum utilizado, né? Então você tem o padrão 802N e já transmitindo até 600 megabits por segundo, e o padrão AC, né, que transmite a 1 gigabit. Aí sim, se você tem uma internet de 100 megabits por segundo, e aí você tem um padrão, Wi-Fi, uma placa de rede nesse padrão 802.11n, né, esse padrão 802.11 é o padrão I3E, né, para redes Wi-Fi, aí sim você vai ter como transmitir os 100 megas, porque ela transmite até, no caso aqui, 600 megabits, né, por segundo. Antes que eu entre em modalidade de processamento, uma característica também do 802N é que você pode aqui transmitir em duas bandas, né? Você imagina aí que uma das bandas está congestionada, você tem a possibilidade de transmitir em duas bandas. É tanto que quando hoje em dia você vai à internet, coloca a internet na sua casa, você geralmente tem duas frequências, né? Uma com 2.4 e a sua rede com 5
GHz, não é isso? Então, que normalmente essa de 5 GHz tem um alcance menor, né? Mas é o padrão mais utilizado também. A modalidade de processamento, tranquilo? Modalidade de processamento. Sim, e a AC, né, que está se tornando, né, digamos assim, a próxima devido à velocidade, né, de transmissão, tem uma frequência de 5 GHz e até 1 gigabit. Tranquilo, isso aqui não precisa se decorar, precisa se entender, principalmente essa daqui, ó, a N, tá? Nesse momento dessa aula, tranquilo? Modalidade de processamento. Agora sim, eu coloquei esse assunto aqui para não ter uma aula só para isso, mas não está relacionado com rede wireless, tá, gente? Mas só para que vocês saibam esses conceitos antes de entrar no próximo assunto de redes, né? O que é um processamento em lote ou em batch, o que é um processamento online, o que é o processamento real-time. São conceitos importantes em redes, tá? Então, o processamento em batch, o que é que ele faz? Ele acumula um conjunto de tarefas, certo? E aí, depois transmite na verdade, ele armazena isso aí, né? E depois realiza o processamento, né? Ou a transmissão, né? De forma em lotes, em batch, né? Como se eu deixasse tudo para fazer no final, em um certo momento do dia, alguma atividade, né? E aí eu junto tudo aquilo ali, vou juntando, no final do dia eu executo aquilo ali. Então ele faz um armazenamento offline e transmite ou processa de uma vez. Imagina aí transferência DOC, né, no banco, quando você faz um DOC. A ideia que dá é essa, né, que quando você faz o DOC, aquela transferência não ocorre de imediato, né? Nenhum DOC ocorre de imediato, ele ocorre no final do dia, né, no início do outro dia, algo desse tipo. Então, é como se o banco deixasse para executar tudo de uma vez, né? O que é o processamento online? Aí o processamento online são conexões que estão ativas, né, ou instantâneas, né, entre o transmissor e o receptor, entre quem está enviando e quem está recebendo. Então, esses dados são encaminhados diretamente, ou seja, de uma estação, né, para um computador central, ou de um computador para outro computador, enfim. É a conexão que a gente chama online, né, o que você está acostumado também. Agora, o que é real-time? Real-time é diferente de online, tá? No processamento real-time, gente, as respostas são muito rápidas, né? De forma que, se não for tão assim, é como se fosse algo instantâneo mesmo, não é tão instantâneo quanto o online. O online, inclusive, hoje, muitas vezes, né, não dá nem a sensação de ser instantâneo, muitas vezes, né? Você fala e você envia uma mensagem, muitas vezes, e aguarda até um bom tempo, mas você sabe que aquela conexão está ativa ali. No real time, a resposta é instantânea naquele momento. Beleza? Isso aí foi só para fechar esse conteúdo, para que a gente possa entrar no próximo, né, dessas aulas de rede de computadores. Estamos concluindo já. Então, por hoje é só isso aí. Beleza, galera? Valeu, um forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!